Bom dia, boa tarde, boa noite. Este aqui é o segundo vídeo de uma série de 2 que discute a evolução recente do funcionalismo público. A gente faz essa discussão a partir de 2 textos. O primeiro texto, de 2020, de Parasitas, As Palmas da Janela, de Matias Cardomingo, Rodrigo Toneto e Laura Carvalho. E esse texto foi analisado no nosso primeiro vídeo dessa série. Aqui nesse vídeo nós vamos tratar de profissionalização da burocracia federal brasileira, 1995-2014, avanços e dilemas. Um texto que vai procurar ver nesse período de tempo, de 1995 a 2014, ou seja, pegando os últimos 5 governos eleitos que completaram seus mandatos, e vai avaliar como que o funcionalismo se desenvolveu a partir de diversas dimensões, como, por exemplo, o número de funcionários, a remuneração deles, o sistema de avaliação de desempenho, como que mudou a escolaridade dos cargos que são abertos para concurso público, entre outras coisas. Bom, e agora vamos falar da profissionalização da burocracia federal brasileira, que vai acompanhar os dados de várias dimensões de 1995 a 2014. Mas para nós, o que interessa é o número de servidores públicos, o tamanho dessa burocracia, que nesse artigo é tratado apenas a burocracia federal. Então, já um dos primeiros motivos pelos quais esses gráficos aqui serão diferentes dos gráficos que a gente viu antes, é que aqui está tratando especificamente do setor federal. E aí você vê 2 momentos aqui na evolução do número de trabalhadores do setor público federal. Um primeiro momento que vai de 1995 até 2001, 2002, 2003, onde esse número de trabalhadores cai barbaramente, e depois, a partir de 2003, onde você tem uma recuperação. Apesar de que, em 2014, nós não chegamos ao nível de trabalhadores que tínhamos em 2015. Tá? E aí vamos fazer 2 observações. A primeira é o motivo da primeira queda. Temos uma reforma do Estado que gerou muita privatização, que gerou muitos programas de demissão voluntária, né? E isso ajuda a explicar um pouco essa queda. Mas também tivemos 2 reformas da Previdência, em 1998 e em 2003. E o que os autores percebem é que durante os períodos que antecedem essas reformas, né, desde quando você começa a discussão, que ela começa bem antes de quando elas são aprovadas, ao longo de quase um ano, você tem um crescimento muito grande no número de pedidos de aposentadoria, pelo medo que os trabalhadores têm de perder direitos adquiridos. Então, a gente foi tendo um esvaziamento sem uma reposição necessária, mostrando um enfraquecimento progressivo do setor público. E a partir de 2003, e aí já dentro de uma nova concepção, aquela concepção de que era necessário você ter um Estado forte para apoiar o setor privado no desenvolvimento nacional, tanto organizando as políticas sociais, como também estruturando políticas de apoio ao setor produtivo, nós temos a recomposição desse funcionalismo, porém, e aí mais para frente os próprios autores mostram isso, dentro de um novo perfil. Um outro aspecto a ser observado diz respeito às remunerações. E aqui eles fazem uma separação, mostrando outras heterogeneidades possíveis no setor público entre o núcleo estratégico, criado pela reforma do Estado de 1998, aquelas funções que são específicas de Estado, e o geral. E eles mostram aí no gráfico que efetivamente nós temos uma queda salarial ao longo dos anos 90 para todas as categorias, seja os trabalhadores de funções típicas do Estado, sejam trabalhadores de funções gerais. E a partir de 2002, as funções típicas de Estado passam a ter uma recuperação bastante expressiva, o que vai até mais ou menos 2010, onde eles atingem seu máximo, e depois a própria inflação vai diminuindo um pouco essa remuneração média. Já os trabalhadores gerais, eles seguem com suas perdas até em torno de 2005, 2006, quando eles começam a recuperar. Mas em valores reais, eles não chegam em 2014 ganhando mais do que ganhavam em 1995, descontada a inflação de todo o período. Então você perceba que quando a gente faz uma diferenciação
não mais por poder da República, nem mais por ente federativo, mas sim por tipo de cargo e função exercida, a gente consegue ver novamente que a heterogeneidade, que a diferença é muito grande. Então, quando a gente fala do crescimento da remuneração dos trabalhadores do setor público, de qual trabalhador nós estamos falando? E aqui nesse gráfico nós conseguimos ver exatamente aquilo que também foi discutido no outro texto, né? Em barras a gente tem o crescimento do gasto com funcionalismo e a linha mostra esse gasto com funcionalismo em proporção do PIB. E aí a gente percebe que você tem ali uma variação leve, algo em torno de 4 a 5% do PIB, mas você não tem uma explosão, porque quando você tem o crescimento do gasto por causa de novos trabalhadores ou por causa de aumento salarial, ou dos dois combinados, na verdade isso ocorre num período em que o PIB também cresceu muito. E aqui esse gráfico resume um pouco aquilo que eu falei a respeito do novo perfil desse trabalhador que vai se incorporando ao setor público a partir de 2003. Pela escolaridade, nós podemos ver que temos aí uma estabilidade entre os trabalhadores com nível superior e uma queda profunda entre os trabalhadores de nível médio ou técnico. Os trabalhadores com nível fundamental de ensino são muito poucos. Mas o que a gente percebe a partir de 2002 e 2003, o número de trabalhadores com nível superior, ou seja, aqueles trabalhadores que estão ingressando no serviço público federal no período de crescimento, ele majoritariamente é de trabalhadores com nível educacional superior. Ao passo que você não mantém a queda dos trabalhadores de nível médio ou técnico, mas você não tem um crescimento, ele se mantém estável a partir de então. Até chegar no ano de 2012, nós temos uma inversão e a maioria dos trabalhadores que entram no serviço público federal passa a ser de trabalhadores de nível superior. Tá, porque eu tenho que explicar uma coisa que eu não deixei claro, que isso aqui, esse gráfico mostra a escolaridade do trabalhador de acordo com a exigência do cargo. Então, evidentemente, se era um cargo que exigia nível médio e a pessoa já tinha graduação ou até pós-graduação, ela está computada aí como um trabalhador de nível médio. Ou se ela até entrou mesmo com nível médio e ao longo de sua vida no serviço público ela foi estudando e aumentando a sua qualificação, isso não está refletido aí. Então é um gráfico das pessoas que estão entrando no serviço público. E aí a gente percebe a partir de 2012 que a maioria das pessoas que entram no serviço público federal é de trabalhadores com nível superior completo, porque assim o cargo exige. Enfim, os autores procuraram nesse texto, usando dados apenas referentes à esfera federal, à União, mostrar que nós tivemos, no conjunto, uma queda no número total de funcionários, mas uma queda que é dividida em duas etapas. Uma primeira etapa marcada por uma queda muito acentuada, queda esta que é causada principalmente pelas reformas da Previdência que anteciparam muitas aposentadorias de servidores que tinham medo de perder seus direitos, e também pelo próprio processo de enxugamento do Estado observado entre 1995 e 2002. Em seguida, nós temos um período de recuperação do emprego público, agora já dentro de um novo paradigma, onde o Estado deveria estar fortalecido para conseguir dar conta das tarefas que alguns economistas chamavam de neodesenvolvimentismo. Mas, efetivamente, em 2014, nós tínhamos na esfera federal um número de trabalhadores ainda um pouco abaixo do que o observado em 1995. Também discutimos o crescimento do salário real. E aí nós vemos uma distinção entre grupos. Os autores separam um grupo formado pelo núcleo estratégico de funções tipicamente estatais do núcleo geral de funcionários. E eles percebem que as funções tipicamente de Estado, esse núcleo estratégico, observou ao longo desse período um crescimento muito grande das suas remunerações. Também observando aquela tendência que a gente acompanhou com relação aos empregos. Uma queda acentuada ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000 e depois uma recuperação. Nesse caso, há uma recuperação bastante forte que dispara num determinado momento
e o acompanhamento da inflação vai fazendo perder valor real essas remunerações. Mas mesmo assim, em 2014, são valores muito superiores aos praticados em 1995. Já o grupo, digamos, geral de servidores, aqueles que não estão no núcleo estratégico, eles apresentaram uma queda salarial também acentuada ao longo dos anos 90 e quase metade da década de 2000, para depois ter uma nova recuperação. Não tão grande, não tão potente quanto a observada no núcleo de funções estratégicas, mas o suficiente para conseguir uma remuneração que não tivesse grandes perdas em relação a 1995. Existem outras questões abordadas no texto, como a evolução dos cargos comissionados, mas o que nós discutimos aqui no nosso vídeo é a escolaridade exigida pelos cargos que foram abertos no período. Então, o que nós observamos é uma tendência ao crescimento de novas vagas que exigem uma escolaridade mínima de nível superior, em detrimento de vagas que exigem apenas uma escolaridade mínima de nível médio. Essas tiveram uma queda e, num determinado momento, estancam essa queda permanecendo estáveis, enquanto as vagas que exigem pelo menos o nível superior vão crescendo sempre ao longo do período, a tal ponto que, a partir de 2012, essas vagas passam a ser as predominantemente abertas no serviço público. Enfim, os autores concluem observando que existe uma forte e crescente profissionalização do serviço público federal observado nos últimos 20 anos. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.